Paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael do canal Retornando às Escrituras e hoje nós estamos aqui para mais uma série de vídeos de Provérbios também, irmãos. Vamos estudar hoje o capítulo de número 13. Peço que os irmãos se preparem desde já, para nós darmos início ao estudo da Palavra do Senhor. Amém, irmãos? Vou começar aqui lendo para os irmãos Provérbios 13, versículo 1, que diz o seguinte: O filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Então, irmãos, esse é um tema recorrente no livro de Provérbios. É a questão da instrução do pai, que pode ser rejeitada ou pode ser acolhida pelo filho. Então, quem busca sabedoria, ela não pode rejeitar a repreensão. A repreensão, ela vai trazer algo bom para a sua vida. O filho aqui, ele está ouvindo uma verdade do próprio pai. A figura do pai aqui, ela pode representar o próprio Deus ou mesmo alguma pessoa que tem mais experiência do que a gente. O filho sábio é aquele que aceita a correção do pai, mas o escarnecedor, ele não tirará proveito dela. Um filho desviado, ele zomba das instruções dadas por seus pais. Versículo 2. Do fruto da boca, cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Então, irmãos, as palavras do homem, elas trazem resultados palpáveis. A boca do justo, ela produz bênção e vida, mas a de pecadores, maldição e destruição. O que a nossa boca fala deve produzir um bom fruto para a gente e para as pessoas. Nós temos que tomar um cuidado, muito cuidado com aquilo que nós falamos. Prevaricadores, ou pérfidos, algumas traduções trazem a palavra pérfidos. A raiz dessas palavras significa encobrir, agir secretamente, ser infiel. Então o prevaricador, ele trai os seus compromissos. Os pecadores comem a violência, ou seja, o desejo do seu coração. Versículo 3. O que guarda sua boca conserva sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Então, guardar a boca significa o quê? Ficar quieto quando precisa. O domínio próprio é uma das principais virtudes do fruto do Espírito. E a boca fechada, ela nos ajuda primeiro a processar a informação recebida para depois falar sobre, se for o caso. Então, o domínio próprio, irmãos, também significa que você deve falar no momento em que deve ser falado. A conversa descuidada e a língua desenfreada podem estragar nossa motivação pela retidão e levar-nos a pecar e afetar o nosso relacionamento com Deus. Então, a pessoa que fala demais, ela tenta argumentar muito e acaba se complicando no muito falar. Um crente com maturidade, ele deve controlar com cuidado as suas palavras. O fruto da boca deve ser a palavra de Deus. Comparando lá com o versículo 1 que nós acabamos de ler, nós podemos dizer que o sábio tem ouvidos abertos e boca fechada, enquanto que os insensatos ocorre o contrário. Então o sábio, ele guarda sua boca mostrando-se cuidadoso com o que diz e não provocando danos a terceiros. O que fala precipitadamente, ele provoca a destruição de outras pessoas e também de si mesmo. Versículo 4. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Então, Provérbios, irmãos, nos oferece um outro comentário sobre a preguiça, em contraste com a diligência. Os desejos do preguiçoso não são satisfeitos, mas os do justo são. O preguiçoso até tem desejo, só que ele não faz nada. O preguiçoso, ele deixa de fazer o que precisa ser feito e aí a pessoa vai procrastinar. Existe uma relação muito próxima entre a procrastinação e a preguiça. O preguiçoso, ele é consumido por desejos insaciáveis porque nunca são realizados. Já o diligente é o contrário. Ele tem o desejo e faz alguma coisa, é ativo, ele se dedica. Versículo 5. O justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde.
Então faz vergonha, né, e se desonra, ou seja, ele provoca o mau cheiro, né, causa humilhação. O justo ele detesta a falsidade, mas o perverso causa vergonha. O justo ele prefere sofrer por falar a verdade do que evitar o sofrimento usando da mentira. Todo o sistema do mundo, irmãos, que está sem Deus, ele está apoiado na mentira. Por isso que muitos têm problemas. Versículo 6. A justiça guarda o que é de caminho certo, mas a impiedade transtornará o pecador. Então os dois caminhos, né, o bom e o mal, novamente, né, tornam-se tema de um dos versículos de Provérbios. Né? O que é ser reto? Né? Ser reto é ser justo, é agir como Cristo age. Nós não temos condições, irmãos, de ser justo. Por isso que o livro de Provérbios ele nos dá uma orientação, né, de como nós devemos proceder. Provérbios ele vai nos ajudar no relacionamento familiar, no relacionamento entre amigos e na área financeira e na área sexual. A justiça ela protege o que é correto, mas o pecado destrói o pecador. A maldade levará o pecado à ruína e a justiça na vinda de Cristo nos garante a vitória. Versículo 7. Há alguns que se fazem de ricos e não têm coisa nenhuma, e outros que se fazem de pobres e têm muitas riquezas. Então, irmãos, esse versículo aqui, ele faz comparação entre a riqueza e a pobreza de uma maneira diferente. Né? Então, esse versículo aqui ele vai mostrar que um homem possui meramente, aliás, um homem pode, né, meramente fingir que é rico e, no entanto, nada possuir. Então, o versículo ele faz um contraste entre a riqueza legítima e a riqueza falsa. O problema aqui é você tentar ser o que você não é, entendeu? Tem o pobre que quer mostrar que é rico e um rico se fazer de pobre. O rico que se faz de pobre, ele acumula riquezas para si e não reparte com os outros. E esse homem, então, ele tem muito dinheiro, mas é pobre. Né? Por quê? Porque ele é egoísta e não ajuda ninguém. Agora, tem o pobre que quer mostrar que é rico. Né? Então, por questão de status, né, muitas vezes ele acaba se beneficiando por agir dessa maneira. Então esse versículo aqui, irmãos, está querendo nos mostrar a riqueza fingida que esconde a verdadeira pobreza. Nós não podemos ir para nenhum desses dois lados. Né? Nós temos que aceitar a condição que Deus nos deu, e se você é humilde, né, que Deus pode dar condições de você prosperar e ajudar outras pessoas. Lá em Provérbios 11, versículo 24, diz assim: Ao que distribui, mas se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Então a questão aqui não é o quanto dinheiro o tem, né? Mas como que ele é usado. Versículo 8. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaças. Então o dinheiro, né, é algo que tem muitas vantagens, né, entre as quais está o poder de dar dinheiro para salvar uma vida, mas a riqueza ela pode trazer preocupações se essa riqueza não envolve a pessoa de Deus. Então, considerando que essa pessoa pode ser sequestrada, né, isso não quer dizer que você não deva buscar a prosperidade, né, mas ela deve ser sob a orientação de Deus. Já o pobre não tem esse tipo de problema. Né? Então, tanto a pobreza quanto a riqueza têm as suas vantagens. O rico ele pode ter de pagar, né, para preservar a sua vida, mas o pobre ele pode ignorar as ameaças. Um homem rico ele pode conseguir pagar o resgate da sua vida, mas nenhuma ameaça feita ao pobre o obrigará a fazer alguma coisa. Uma pessoa muito rica ela pode ter de gastar dinheiro para pagar um resgate, porém o pobre tem pouca probabilidade, né, de passar por um apuro pelo qual tenha de pagar um resgate. Versículo 9. A luz do justo alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Então esse versículo aqui ele nos apresenta um outro contraste entre o justo e o ímpio. A luz do justo é a luz que vem da palavra. É a luz que Cristo produz na vida dos seus seguidores. Essa luz é a única que traz alegria. Então uma pessoa que se converte a Cristo pode ser uma luz na sua casa, né, na sua vizinhança ou no seu trabalho. Né? Para o antigo israelita,
A candeia era a única fonte de luz à noite. Sem ela, a pessoa não tinha como enxergar o caminho à sua frente. Versículo 10. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Então os insensatos, né, na sua altivez, no seu orgulho, estão sempre criando contendas. Quem é humilde não vai contender com ninguém. Então há pessoas que muitas vezes discutem e lutam por suas ideias motivadas pela soberba. Né? Por meio da soberba provém as disputas entre homens e as nações, mas quem dá ouvido a conselhos age de forma sábia porque tem sabedoria e está disposto a ouvir e colocar em prática os conselhos. Então por isso a importância, né, da sabedoria, porque ela vai nos ensinar quem nós devemos ouvir e como analisar a informação que está sendo passada, para não fazer um julgamento precipitado. A soberba ela gera contenda, né? Por quê? Porque o soberbo sempre está procurando o seu próprio bem. Né? Mas aquele que tem a humildade, que só pode ser dada por Cristo, gera sabedoria. Versículo 11. A riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho a aumentará. Então alguns homens, né, eles enriquecem, né, com grande velocidade, mediante desonestidade, roubo, violência. Né? As riquezas de má procedência não serão permanentes, né? Mas as obtidas pelo trabalho honesto continuarão a ser abençoadas. O trabalho esforçado, paciente e cuidadoso, ele pode aumentar a riqueza ao longo do tempo. Então nós temos que tirar, né, da nossa cabeça, da nossa mente, essa ideia de ficar rico da noite para o dia. Né? Não adianta ficar rico da noite para o dia e não saber administrar esse dinheiro. Então as riquezas obtidas pelo trabalho, ela beneficia a sociedade, mas as riquezas obtidas de procedência vã é inútil para o bem-estar da sociedade. As pessoas que comprometem a sua honestidade para ficarem ricas, elas adiam a necessidade de trabalhar para ganhar seu pão. Então esse versículo nos ensina, né, a importância da paciência e do esforço. Em um mundo onde tudo parece acontecer, né, rapidamente, é crucial, né, lembrar que as conquistas duradouras elas vêm do trabalho árduo e da perseverança. Versículo 12. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Então, irmãos, quando um homem ele espera por algo, mas isso não se concretiza, antes é adiado e o seu coração adoece. A pessoa tem esperança em algo, mas não faz nada. Então a esperança que se adia causa decepção, de modo que é preciso ter cuidado. Né? A esperança, quando adiada, ela adoece o coração, mas quando se torna realidade, conforta, né, e revigora o corpo e a alma. Né? O desejo cumprido, ele é como uma árvore da vida. Né? Então a verdadeira sabedoria nos leva a colocar as nossas esperanças nas coisas insatisfatórias da terra, mas naquilo que não nos decepcionará no final, mas será como a árvore da vida no meio do paraíso de Deus. Versículo 13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Então aqui mostra, né, o perigo de desprezar a palavra de Deus. Quem despreza a palavra de Deus se prejudica, mas quem teme será recompensado. Isso nos incentiva, né, a buscar a sabedoria divina em nossas escolhas. O tolo, né, despreza a palavra e será destruído. Por quê? Porque ele abandonou a fonte da vida. Né? A palavra é a própria palavra de Deus. Né? Uma pessoa ela pode desprezar a instrução ou reagir com reverência a ela, compreendendo, né, que o maior orientador é Deus. Versículo 14. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. Então a lei ela é uma fonte de vida ao sábio. Por quê? Porque pela obediência ele escapa da punição destinada ao transgressor. O sábio é todo aquele que obedece a palavra de Deus. Seguir a sabedoria é algo que nos conduz direto, né, à fonte da vida. Verso 15. O bom entendimento favorece, mas o caminho dos prevaricadores é áspero.
Então, quando a gente busca o conhecimento, é quando nós vivemos aquilo que nós falamos, né? Seremos naturalmente respeitados pelas pessoas, reconhecidos pelas pessoas. Mostra o modo pelo qual Deus trata os sábios e os rebeldes. Então, o caminho do transgressor ele é difícil, desolado e infrutífero. O justo, apesar das suas provações, ele está salvo. Todo aquele que transgride a lei de Deus achará o seu caminho, né? Achará, né, que seu caminho é áspero. Verso 16. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Então essa palavra espraia aqui no sentido de se mostra abertamente, né, se manifesta, né? Então nós temos aqui mais um provérbio, irmãos, que faz um contraste entre o prudente e o tolo, né? O prudente, ele age com entendimento e o tolo vive seguindo a sua insensatez, né? A tendência é a gente se amoldar às pessoas que a gente convive. O sábio, ele faz tudo com entendimento. Ele faz tudo aquilo que ele conhece de Deus. Mas o insensato, ele espraia, né, a sua loucura. Então todo prudente age com conhecimento. E muitas vezes tomamos decisões impulsivas sem pensar nas repercussões a longo prazo. E a sabedoria ela nos ensina a pausar e avaliar as nossas opções antes de agir. Versículo 17. O que prega a maldade cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Então aqui ele faz um contraste entre o mensageiro digno de confiança com os mensageiros indignos. O mau mensageiro ele falha em cumprir seu dever, mas o justo ele traz honra e segurança ao seu rei. O mensageiro é a forma como as pessoas se comunicavam naquela época, né? Então o mensageiro fiel à Bíblia, ele trará a mensagem de saúde, caso contrário ele mesmo cairá no mal que ele está anunciando. Então o mensageiro ímpio, ele poderia levar uma mensagem distorcida, né? Hoje o Senhor ele nos chama para ser mensageiro dele, né? E será, né, que eu vou ser o mensageiro fiel ou o mensageiro que vai distorcer a mensagem de Deus, né? Qual será a minha opção, né? Eu vou ser o mensageiro fiel ou o mensageiro que vai distorcer a mensagem de Deus? Versículo 18. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Então aqui está mostrando que o resultado de dar ouvido e de não dar ouvido à disciplina. Então Provérbios, irmãos, ele é bem enfático, né, nessa questão de dar ouvidos à instrução, à disciplina, né? Pobreza e vergonha sobrevivem ao que rejeita a correção, mas o que aprende com seus erros ele é honrado. Um homem sábio ele pode receber tanto instrução quanto repreensão, permitindo que essas coisas sejam guias, né, para a sua vida. Então você deve guardar a repreensão, analisar a repreensão com cuidado. Nós temos que aprender a avaliar as informações, né, que nós recebemos. Versículo 19. O desejo que se alcança deleita a alma, mas aparta-se do mal, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. Então, irmãos, nada é tão maravilhoso quanto obter, né, algo que se deseja, né, mas nem para isso os perversos abandonam os seus maus caminhos, né? Então, um bom desejo realizado é agradável para a alma, mas os desejos malignos nunca serão satisfeitos. Saiba estabelecer, né, objetivos para a sua vida. Nos ensina aqui esse versículo, né, ele nos ensina a importância de ter objetivos e trabalhar, né, para alcançá-los. Mas também ele nos alerta sobre a necessidade de ser gratos pelas pequenas vitórias ao longo do caminho. Versículo 20. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Então aqui está mostrando aqui um outro aspecto, né, da disciplina divina. Quem anda com os sábios aprenderá sabedoria, mas quem segue um insensato se tornará desprezível. Então você vai se moldar à pessoa com quem você convive, né? Os companheiros regulares se influenciam uns aos outros para o bem e para o mal, né? As influências ao nosso redor também moldam, né, as nossas decisões. Então, se nós cercarmos de pessoas sábias e que nos incentivem a tomar boas decisões, estaremos mais propensos a seguir o mesmo caminho. Versículo 21. O mal perseguirá os pecadores,
mas os justos serão galardoados com o bem. Então aqui, irmãos, o mal, ele é personificado como um caçador, né, que persegue os pecadores. Então o homem bom, ele não é caçado, mas ele é recompensado por Deus. Ele é galardoados com o bem, ou seja, serão recompensados com prosperidade. Os pecadores colherão o mal que plantaram com suas ações e os justos, né, colherão o bem. Aquele que faz o que é correto, que procura seguir os ensinamentos bíblicos, né, a Bíblia ela vai trazer promessa de prosperidade. Muitas vezes até uma pessoa não temente a Deus, mas que aplica princípios bíblicos, essa pessoa muitas vezes prospera. Versículo 22. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Então, irmãos, o homem ele prospera, né, por causa da sua retidão e tem uma grande herança para deixar para os seus filhos. O filho também é um homem bom e prospera, e assim o dinheiro se acumula, né, passa para o neto. Né? Então, uma família feliz através das gerações, né, por causa dos frutos e da retidão. Os homens bons, eles deixam suas riquezas para os netos, mas os pecadores as perdem, né, para as pessoas justas. Então, um homem de bem, ele deixa uma herança de orações, uma vida santa, um bom nome e, em alguns casos, né, terras, casas, riquezas, né, e muitos bens para os seus filhos. Mas a riqueza do pecador é acumulada para o justo. Então, Deus, irmãos, ele tem a sua maneira de sustentar o homem de bem, que nós não entendemos, né, fazendo uma espécie de reserva na conta do pecador para que essa seja transferida, né, para o justo. Versículo 23. O pobre do suco da terra tira o mantimento em abundância, mas há os que se consomem por falta de juízo. Então é interessante aqui, irmãos, como Provérbios, né, ele fala em finanças. Né? O juízo aqui ele é traduzido por justiça. Né? Então algumas pessoas são pobres e continuarão pobres por serem vítimas da injustiça social. O pobre do suco da terra, ele tira mantimento em abundância, mas a má administração, a falta de sabedoria, traz pobreza e constante necessidade. Então o campo do pobre produz muito alimento, mas é exterminado por falta de juízo. Aqui nós vemos que a falta de sabedoria pode levar à escassez, mesmo quando há potencial para a abundância. Né? Então tem aquelas pessoas que consomem rapidamente o que têm, ou esbanjam tudo, né, para depois enfrentar um longo período de escassez. Tudo por quê? Porque lhe falta precaução. Né? Então esse provérbio ele aborda a questão da injustiça. Alguns pobres até podem ter bens, mas esses lhes foram tomados por falta de justiça. Versículo 24. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. Então esse é um dos vários provérbios, né, que nós temos sobre disciplina familiar. Né? Então a disciplina física é um tema comum, né, aqui em Provérbios. A disciplina ela é vista como uma parte importante da correção e da educação de uma criança para ensiná-la a evitar o comportamento errado, né, e abraçar o que é certo. Né? Então o uso da vara para disciplinar também é prescrito lá em Provérbios 29, versículo 15, que diz assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Então, irmãos, a Bíblia ela ordena que os pais disciplinem com vara seus filhos. A disciplina ela tem como alvo eliminar a insensatez, a rebeldia e o desrespeito, né, para com os pais. Então, aquele que corrige o seu filho se preocupa, né, com o futuro dele. Agora, a disciplina ela deve ser administrada pelos pais de modo sábio, amoroso e equilibrado. Assim como Deus faz com a gente, né, para que a criança aprenda que o mau comportamento resulta em consequências desagradáveis. Quando os pais disciplinam os filhos com amor, copiando, né, o exemplo de correção com amor exercido por Deus. Né? Então o castigo físico, irmãos, não é violência. Quando a pessoa espanca com ódio, ela não está disciplinando corretamente. Né? O castigo físico ele deve ocorrer quando há necessidade. Né? Versículo 25. Né? Finalmente, né?
O justo come até ficar satisfeito, mas o ventre dos ímpios passará necessidade. Então fala sobre a satisfação do justo e a frustração do ímpio. O justo ele se contenta com as coisas moderadas e se satisfaz com o que tem, mas os ímpios nunca, estão satisfeitos. O justo é aquela pessoa que foi justificada por Deus. O ímpio, ele é um indivíduo que despreza ou não conhece o Senhor e por isso não está justificado. Assim, a comida do verso passa a ser alimento espiritual. O alimento espiritual do justo é a palavra de Deus. O justo ele come até ficar satisfeito, por quê? Porque ele lê e ouve a palavra de Deus sempre. Já o ímpio não é alguém que é espiritualmente desnutrido, pois eventualmente, se é que tem, algum contato com a Bíblia Sagrada. Amém, irmãos? Então aqui a gente encerra, esse estudo do livro de Provérbios. Espero que você tenha compreendido, Caso você tenha alguma dúvida, ou mesmo queira fazer alguma observação, a respeito do vídeo, você pode usar aí os comentários. Se você gostou do vídeo, peço que você deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.